A paz do Senhor, adolescentes vencedores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020. Neste trimestre estamos estudando a respeito da história da igreja. E hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Reforma Protestante. O texto bíblico da nossa lição se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, na lição de hoje, nós vamos ver a respeito da reforma protestante, né? O grande marco, a grande virada que deu na história da igreja. Vamos entender um pouquinho como se desenrolou desde o início, quem foi o responsável por essa reforma protestante, para que nós pudéssemos chegar ao ponto que nós estamos hoje, com várias igrejas aí denominadas evangélicas, né, mas são as igrejas protestantes, né, como a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, a Congregacional, são várias igrejas, mas tudo isso graças a este ponto que vamos estudar na lição de hoje, os acontecimentos que envolveram este grande marco da história da nossa igreja. A lição diz assim: a Reforma Protestante foi um movimento inspirado pelo Espírito Santo no século XVI, e que propôs o retorno da Igreja aos princípios da Palavra de Deus. Foi esse movimento que deu início às igrejas protestantes, das quais se destacam, além da Assembleia de Deus, que é a protestante pentecostal, também as igrejas históricas, luteranas, presbiterianas, anglicanas, batistas, metodistas e congregacionais. O primeiro grande instrumento de Deus para dar início à reforma foi o jovem Martinho Lutero. Então, o termo reforma protestante ficaria ligado na história ao nome de Martinho Lutero. Quando se fala em reforma protestante, lembra-se de Martinho Lutero. Quando se fala de Martinho Lutero, lembra-se da reforma protestante. Não tem como fazer essa ligação. Nascido em 1483, em Eisleben, na Alemanha, o reformador da Alemanha, filho de João Lutero, que era um trabalhador das minas de cobre, ele diria mais tarde que seus pais eram muito pobres e que trabalhavam com sacrifício para criar os seus filhos. A sua mãe, a mãe de Martinho Lutero, costumava buscar lenha na floresta, trazendo-a nas costas. Os seus pais o tratavam com muita dureza, e isso, queridos, fez o crescer com muita timidez, né? Ser uma pessoa muito tímida. A educação na escola também se processava da mesma maneira. Os melhores mestres eram os mais rígidos, aplicando inclusive castigos físicos. Lutero conta que em uma manhã ele foi castigado 15 vezes por não saber a lição. Imagine se isso acontecesse nos nossos dias de hoje. 15 vezes porque ele não sabia a lição. O seu pai conseguiu prosperar financeiramente, graças a Deus, e se esforçou para que Martinho Lutero estudasse nas melhores escolas. Se bem que em determinado período, Martinho Lutero acabou precisando cantar e pedir esmolas para sobreviver e para pagar os seus estudos. Mas tudo estava indo bem. Em 1501, aos 18 anos de idade, Martinho Lutero foi para a Universidade de Erfurt, na Alemanha. No ano seguinte, ele obteve o grau de bacharel. Olha como Martinho Lutero se empenhava nos estudos. Em pouco tempo aí, já estava conquistando grandes coisas. Os estudos, entretanto, não afastavam da sua cabeça o temor da morte. O que mais amedrontava Martinho Lutero era a morte. Qual seria o seu destino após a morte? E mais insignificante das faltas lhe pesava a consciência. Estudou direito,
tornando-se um professor afamado, um professor super reconhecido na época. Quando ele soube de um amigo, ele acabou sabendo de uma notícia, que um amigo dele tinha acabado morreu de repente, do nada, de repente o amigo dele morreu. Ele ficou mais atormentado ainda, e pensou com ele, e se fosse eu, o que teria acontecido? Indo para casa, certo dia, debaixo de muitos relâmpagos, lembrando que Martinho tinha muito medo da morte, um desses relâmpagos caiu bem ao seu lado. Aí ficou mais amedrontado ainda. Neste momento que caiu o relâmpago, ele prometeu a Santa Ana que se o livrasse da morte naquele momento, ele abandonaria a vida secular e iria para um convento. Iria se dedicar num convento. Para desgosto do seu pai, que tanto investiu nos seus estudos, no seu futuro, Martinho Lutero cumpriu a sua promessa, indo para a ordem dos agostinianos. Após um ano fazendo os serviços internos e mendigando para manter o convento, Martinho Lutero tornou-se monge. Recebeu o hábito da ordem com as seguintes palavras: hoje te vestiste do novo homem. Martinho Lutero já era um monge. Merece destaque também observarmos como que era a crença da sua época, da época em que Martinho Lutero vivia. Ele relata em alguns de seus livros que levantava-se algumas vezes à noite para fazer o ofício das horas canônicas, que deviam ser recitadas 7 ou 8 vezes durante as 24 horas do dia. Cada vez que eles faziam isso, eles repetiam 25 vezes o Pai Nosso e 25 vezes o Ave Maria. Ele também confessava-se uma vez por semana, contando todos os detalhes de tudo o que ele tinha feito. E era acusado, queridos, por a sua própria mente dos seus pecados. Então Martinho Lutero vivia nesse mundaréu de pensamentos que vinham e voltavam. Recebia então a absolvição do padre, após ele se confessar, né? Mas só que isso não trazia paz ainda para Martinho Lutero. Ele não se sentia em paz com a absolvição do padre. Ele acrescentava a isso, a pena que o padre passava para ele, muitas penitências para acabar se sentindo melhor, para te trazer paz. Todavia, ele nunca conseguia se sentir totalmente perdoado. Tinha uma visão de Deus como se fosse um juiz pronto para condenar-lhe. Certo dia, o vigário-geral veio visitar o convento onde estava Martinho Lutero e acabou se interessando, né, pelo fervor de Martinho Lutero, pelo empenho de Martinho Lutero e a sua constante autoacusação com relação aos seus pecados. Então esse vigário deu a Martinho Lutero uma Bíblia Sagrada, onde encontrou escrito: o justo viverá pela fé. Demorou, mas quando Martinho Lutero entendeu essas palavras, foram a chave da sua mensagem. Foi o momento em que Martinho Lutero realmente entendeu o sentido do Evangelho de Cristo. O justo viverá pela fé. Chegou um pensamento na cabeça dele, mas o que estou fazendo? Será que tudo isso, essas penitências, será que vale? E quando ele chegou deste momento que leu, que é na carta de Paulo aos Romanos 1, 16, 17, que foi o texto que nós lemos na nossa aula, deu um estalo na cabeça do Martinho Lutero. E aqui cabe um ensinamento para as nossas vidas, querido. Nossa lição aqui destaca um dos objetivos, que o estudo sistemático da palavra de Deus leva-nos a termos condições de identificar os erros e as heresias com maior facilidade. Então nós devemos nos empenhar nos estudos da palavra de Deus, buscar o seu significado, trazer a mensagem para nós, para ser usado em nossa vida, que a única coisa que podemos combater as heresias, os falsos ensinamentos que está rolando pelo mundo afora, é a palavra de Deus. Então precisamos nos debruçar no estudo sistemático da palavra de Deus, para não cair, amados, no erro
de acabar acreditando em algum falso profeta, algum pregador que chega e fala alguma coisa que você não sabe se é ou se não é. Então você tem que estar inteirado na palavra de Deus. Assim, amados, as heresias, as falsas doutrinas irá fugir de você. Pode ter certeza disso. Mas voltando a Martinho Lutero, ele foi ordenado a padre em 1507. E na sua ordenação, as palavras que foram usadas foi a seguinte: recebe o poder de sacrificar pelos vivos e pelos mortos. Lutero, se ter uma ideia, ele escolheu 21 santos para venerar e orava a 3 deles por dia. Em 1508, com 25 anos, o vigário nomeou como professor em uma universidade nova de Wittenberg, também na Alemanha. Não deixou de ser monge. Depois, ele foi ser professor em Erfurt. Ele foi visitar Roma. Chegou lá, queridos, ele chegou em Roma considerando a cidade santa nessa visita que ele foi fazer, porque ele não conhecia Roma ainda, só tinha ouvido dizer. E ele considerava Roma como se fosse uma cidade santa, né? Porque era ali a base da Igreja Católica Romana. Mas só que ele saiu de lá considerando a cidade imunda, por tudo que ele tinha visto. Não pelo Papa, por quem ele tinha grande respeito. Mesmo saindo de lá, da cidade de Roma, desiludido com o mundanismo que viu na igreja, lição que nós já estudamos aqui nesse trimestre, a respeito do paganismo dentro da igreja, Martinho Lutero diria mais tarde que não trocaria esta viagem de Roma que ele tinha feito por dinheiro algum, porque temia julgar mal o Papa. Mas agora dizia do que seus olhos tinham visto, porque até aquele momento ele só tinha ouvido falar como que era Roma. Ele tinha acreditado, mas agora ele tinha visto realmente com seus olhos como que era Roma, como que era a Igreja Católica Apostólica Romana lá dentro. Isso também foi um ensinamento para Martinho Lutero. Ali ele pôde ver, constatar realmente para onde a igreja estava se perdendo neste momento. Mas em 1512, Martinho Lutero foi licenciado em teologia e alcançou o título de doutor em teologia. Em 1516, ele foi nomeado pregador de Wittenberg. Lutero começou a pregar a justificação pela fé. Sem perceber que essa mensagem era contrária à Igreja Católica, ele dizia que por meio da fé, o pecador conhece Cristo como seu Salvador e se vê no coração paternal de Deus. Lutero também pregou sobre os livros de Salmos, e sobre esse livro escreveu seu primeiro comentário. Também depois ele escreveu um comentário sobre Gálatas e também um comentário sobre Romanos. Tudo isso, amados, acabou atraindo muitos jovens de diversas partes da Alemanha. Não tardou a começar a incomodar quando atacou a questão das indulgências da Igreja Católica. Parece que a situação saiu do seu controle. Estava não somente insistindo numa reforma moral, mas também estava questionando as bases doutrinárias da Igreja Católica. Em uma mensagem, para vocês terem uma ideia, ele disse que o Papa não tinha poder para libertar ninguém do purgatório, por meio da venda de indulgências, que era a forma que a igreja fazia para arrecadar dinheiro, e que para a salvação era necessário o arrependimento dos pecados. Uma pregação inédita na igreja, ninguém pregava isso. Martinho Lutero foi o primeiro a fazer isso. O encontro definitivo foi quando um famoso pregador da ordem dos dominicanos, conhecido como Tetzel, apareceu na região de Lutero, prometendo perdão absoluto dos pecados pela compra de indulgências, dizendo que no momento que uma moeda batia no fundo do gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Olha só, amados. Havia uma taxa, pra vocês terem uma ideia, havia uma taxa estabelecida naquela época para cada tipo de pecado, para cada tipo de crime. Era uma tabela mesmo.
O valor era assim: 6 ducados por adultério, 8 ducados por assassinato, 5 ducados por perjúrio. Era só você pagar esse valor para a igreja que você estava perdoado. Tem cabimento uma coisa dessa, amados? Olha a situação que estava a igreja neste momento. A mensagem do pregador Tétzio era comovente, sem dúvida nenhuma. E quem não aceitasse a sua mensagem, quem não aprovasse a sua mensagem, era excomungado da igreja. A pessoa não tinha jeito. Veja, vamos ver um trecho. Vamos ver um trecho, então, da mensagem de Tétzio, para você ter uma ideia como que era essa mensagem que ele usou para convencer os pecadores. Dizia assim: as indulgências são o mais precioso e sublime dom de Deus. Vinde e vos darei cartas seladas, pelas quais os vossos pecados, até os que estaríeis tentados a cometer no futuro, vos serão todos perdoados. Outro trecho da sua mensagem. Santo Estevão foi apedrejado. São Lourenço foi queimado. O que é sacrificar uma pequena quantia de dinheiro em comparação com o sofrimento desses mártires? Vossos pais e amigos estão gemendo nos tormentos do purgatório, e vós os podeis livrar com uma pequena esmola. Esta era a mensagem que o pregador estava usando naquele momento. E essa mensagem, queridos, chegaram ao conhecimento de Martinho Lutero e levaram-no a escrever as suas famosas 95 teses. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da igreja em Wittenberg as 95 teses. Nessas teses, ele condenava os abusos do sistema das indulgências e desafiava a todos para um debate sobre esse assunto. Essa forma de debates, em que Martinho Lutero desafiou algum padre da Igreja Católica, era comum na sua época, mas ele não poderia imaginar o que aconteceria logo depois disso. Como a imprensa havia sido inventada por Gutenberg no século anterior, alguns dos seus alunos se empolgaram tanto com as 95 teses. Eles traduziram para o alemão, fizeram a impressão de diversas cópias e espalharam as teses pela Alemanha toda. E daí correu o mundo todo, provocando aprovação e críticas muito fortes. Lutero não poderia mais voltar atrás. Era um caminho sem volta. Um monge, para se ter uma ideia, acabou lhe escrevendo: chegou o tempo de se expulsarem as trevas e de nos devolverem a pura doutrina da igreja. As pessoas estavam animadas com o que Lutero estava fazendo. E ninguém veio para debater as teses. Mas Tétzio, este pregador que acabamos de citar, ameaçou Lutero de excomunhão. Colocou a palavra dos papas acima das escrituras sagradas. Seguiu-se aí, queridos, um período muito turbulento. O Papa Leão X fez uma bula, a qual condenou os escritos de Lutero e ordenou que eles fossem todos queimados. Quando a bula chegou às mãos de Lutero, ele os queimou junto com todos os livros que continham as doutrinas papistas. O rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica era definitivo e não havia modo mais de voltar atrás. Lutero, que até então tinha o Papa em alta conta, sabia agora que estava equivocado. Em seus escritos, passou a mostrar que o Papa e os sacerdotes não tinham poderes especiais acima dos fiéis, dando um golpe na temida autoridade da Igreja, pregando assim o sacerdócio universal dos crentes. Martinho Lutero também negou que somente o Papa pudesse interpretar as Escrituras. Estas, disse ele, podiam ser interpretadas por qualquer crente sincero. E é verdade. Isso fazia parte do seu livro, que vendeu
4.000 cópias em apenas uma semana. Em 1521, em Worms, Lutero foi julgado. Mas diante de todos os seus acusadores, ele se manteve firme na sua convicção. No dia seguinte, Lutero deixou a cidade de Worms, mas só que no caminho ele foi sequestrado por seus amigos, para que ele não fosse morto, e ficou escondido em um castelo em Wartburgo. Lá ele traduziu do grego para o alemão o Novo Testamento e posteriormente o Antigo Testamento. Essa, sem dúvida nenhuma, foi uma das principais realizações de Martinho Lutero, a tradução do Antigo e do Velho Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. A reforma se espalhou por toda a Europa, e embora não tenha se desvencilhado de tudo que aprendeu no romanismo, ela levou a uma mudança significativa para a fé cristã. Como consequência da reforma protestante na Alemanha, as escrituras, queridos, voltaram ao seu lugar acima das tradições. A salvação pela fé passou a ser ensinada, refutando a salvação pelas obras, como também as compradas através das indulgências. Os crentes puderam participar de toda a ceia. Os bispos puderam se casar. Lutero estendeu a educação para todos, incluindo as mulheres, que até então não tinham acesso a ela. Aboliu-se a veneração das imagens e a venda das relíquias, como espinhos da coroa de Jesus, lascas da cruz de Cristo, porções do vinho de Caná da Galileia. Tudo isso era vendido naquela época. Ele os chamou tudo isso de embustes e charlatanismo. E era verdade. Diversas foram as contribuições para o rompimento total com a Igreja Católica. E graças a Deus, temos isso em nossas mãos. E graças a Deus que Deus levantou Martinho Lutero para que ele colocasse ali as 95 teses, colocando em xeque a doutrina da Igreja Católica, resultando assim a reforma protestante. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim permitir.